Boa noite, amigos e amigas do Mídia Ninja, né? Bem-vindos aí a mais uma temporada do Ronda Antifa, o programa do Movimento dos Policiais Antifascismo aqui do Rio de Janeiro, né? É um prazer retornar aqui pela Mídia Ninja, né? Para tratar de assuntos relevantes para a construção do policial trabalhador, que é o grande tema do Movimento dos Policiais Antifascismo, né? Por que construir o policial como trabalhador? Essa é a nossa pretensão. Nós queremos que um dia policiais se reconheçam como trabalhadores para poder se reconhecerem na luta dos demais trabalhadores e serem reconhecidos pelos demais trabalhadores como um trabalhador. Irmãos, né, trabalhadores. Né? Então, o programa de hoje é dedicado, né, para esse grande propósito do movimento dos policiais antifascismo, porque um trabalhador ele não pode ser privado do direito de greve. Né? E isso, infelizmente, no nosso país tem acontecido, inclusive em desrespeito à própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal proíbe, né, a greve de policiais militares. E uma das bandeiras do movimento dos policiais antifascismo é a desmilitarização, inclusive para isso. Porque um policial militar ele nunca será um trabalhador, porque o militar está fora do estatuto do trabalho. Né? O militar realmente não pode fazer greve. Imagina um soldado no meio da greve, né, fazendo greve no meio da guerra. Né? Mesmo assim, a Internacional Socialista fala, né, em algum momento, façamos greves de soldados, somos irmãos trabalhadores. Ou seja, até do ponto de vista político, em algum momento, né, o campo socialista entendeu importante, inclusive, o reconhecimento de soldados como trabalhadores. Então, quer dizer, nós estamos realmente, né, num processo de retroceder, né, a uma visão mais progressista que a esquerda já teve em relação, né, aos trabalhadores da segurança pública que agora, infelizmente, estão atravessando esse momento difícil onde uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, diz expressamente que policiais civis, né, assim como os militares, mas a decisão foi em relação aos civis, porque em relação aos militares não precisava de decisão, porque já está previsto na Constituição a proibição do direito de greve. Mas essa decisão do STF diz que policiais civis estão proibidos, né, de fazer greve, que, portanto, o direito de greve foi retirado desses trabalhadores da segurança pública. E é em relação a isso que nós vamos dialogar hoje, né, sobre, primeiro, né, a questão da desmilitarização e a devolução ao direito, né, para que policiais militares possam se reconhecer como trabalhadores e resgatar esse direito fundamental de qualquer trabalhador, que é a greve. E segundo, né, questionar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Para isso, nós temos ilustres convidados. Né? Nós temos hoje, né, Leonel Hadi, policial civil do Rio Grande do Sul, um grande camarada. Né? Nós vamos conversar hoje com ele, né, como policial. Né? Ele vai trazer a sua experiência, né, da importância desse direito fundamental dos trabalhadores, né, que é a greve, e como isso repercute na segurança pública, inclusive dialogando sobre uma greve muito polêmica que aconteceu, né, recentemente, que foi a greve dos policiais militares no Ceará. Isso é importante porque nós vamos fazer um diálogo sobre isso também. Né? Também temos como convidada a Luciana Genro, né, deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, né, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Né? Ela é advogada e agora, né, como deputada estadual do PSOL, tem estabelecido um debate maravilhoso com os policiais, inclusive militares, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Luciana, pela sua participação. Também temos José Maria, fundador do PSTU, né? Já foi candidato, né? Aliás, a Luciana também, né? O Luciana Genro já foi candidato a presidente da República e o Zé Maria foi candidato 2 vezes, 2010 e 2014. Né? Então, nossos convidados são de peso. Né? Zé Maria está aí também fazendo um diálogo através do PSTU com os trabalhadores policiais, né? E vai contribuir muito com esse debate sobre o direito de greve, inclusive porque sua história política começa na greve. Né? Dei uma olhadinha no currículo. Né? Começa tudo na greve lá do ABC. E temos o professor Nildo Ourix, grande companheiro da Revolução Brasileira, presidente do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos, professor, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, e
né, líder, né, de um movimento que é a Revolução Brasileira, né, que tem se estabelecido aí como um movimento importante para o debate sobre o contexto político nacional e internacional, com grandes contribuições no debate da conjuntura nacional e que também tem nos agraciado com essa possibilidade de interlocução acerca da construção do policial trabalhador. Então, queria agradecer aos quatro, muito obrigado por vocês estarem presentes. Eu já fiz uma introdução, eu estou derrubando a minha luz aqui toda hora, eu já fiz uma introdução sobre o tema, né? Mas eu queria pontuar, né, algumas observações. Primeiro, a decisão, né, que o voto do ministro relator, né, era a favor da garantia da greve dos policiais civis. Mas teve uma discordância que foi do ministro Alexandre de Moraes. Né? O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência em relação ao voto do relator, né? Que era o Edson Fachin, e abrindo essa divergência foi a votação e a maioria dos ministros votaram pelo entendimento de que policial não pode fazer greve pelos seguintes fundamentos. A Constituição deu um tratamento separado dos policiais aos demais servidores públicos. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que categorias que têm porte de arma, andam armados, segundo a decisão, o voto de um ministro, não podem praticar greve. Né? Isso coloca o policial trabalhador, né, ele é jogado, né, dentro de um campo que eu chamo de hipermilitarização da segurança pública. Por quê? Né? O que a Constituição proíbe é a greve do policial militar. E talvez com razão, porque soldado não pode fazer greve. Imagina no meio de uma guerra, né, soldados se reúnem e falam, bom, agora vamos fazer uma greve, vamos parar com a guerra porque o soldo não está chegando, né, a comida não está boa, as condições de trabalho aqui no campo de batalha não estão de acordo com o que a gente espera. Evidentemente, militares não podem fazer greve. Então, uma das pautas do movimento dos policiais antifascismo é a desmilitarização sob a ótica do policial trabalhador. Por quê? Se nós queremos ter uma polícia que garanta direitos do cidadão, ele precisa ter os seus direitos respeitados. E o policial militar, ele se apresenta nesse contexto de militarização no Brasil como um subcidadão. Ele é proibido do direito de greve, do direito à filiação partidária, né, do direito à organização política, ele é proibido do direito à livre manifestação do pensamento. Hoje, no Rio de Janeiro, um policial militar, para participar de uma live dessa, como essa que nós estamos fazendo, precisa de autorização do comando da Polícia Militar. Ou seja, esse subcidadão nunca vai garantir direitos de cidadania porque ele é desrespeitado nos seus direitos de cidadão. Então, falar em desmilitarização é um ponto para a gente atacar essa proibição dos direitos de greve dos policiais militares, que é constitucional, mas não é cláusula pétrea, não. Para acabar com isso, basta a gente cortar o cordão umbilical que liga as polícias militares em todo o Brasil como força reserva e auxiliar do Exército. Isso, para a gente, né, para os policiais antifascismo, é o ponto da desmilitarização. O que é a desmilitarização? Você responde isso numa frase. É cortar o cordão umbilical que coloca a polícia militar como força auxiliar de reserva do Exército. Pode continuar chamando polícia militar, pode continuar tendo estética militar, soldado, sargento, pode continuar usando aquele uniforme. Se ela não estiver como força auxiliar de reserva do Exército, ela passa a ser polícia civil. Porque no mundo inteiro, o conceito internacional, né, de polícia militar é o local onde a polícia está na estrutura do Estado. Na Espanha, a polícia é considerada militar e ela chama guarda civil, mas é militar, porque ela está localizada no Ministério da Defesa. Os carabineiros do Chile têm estética militar, treinamento militar, usam armamentos militares, se comportam como militares, digamos assim, mas é polícia civil, porque os carabineiros estão localizados no Ministério do Interior. Então, desmilitarizar e dar o direito de greve dos policiais é uma bandeira do movimento dos policiais antifascismo. E depois questionar a decisão do STF, né, que vai dizer que policiais são servidores públicos impedidos de greve. Não sei, acho que é uma decisão que ela faz uma interpretação contrária à Constituição, porque se a Constituição proíbe o direito de greve dos policiais militares e nada fala sobre os civis, significa que
em relação aos civis, o tratamento não pode ser o militar. E depois que a Constituição, até hoje, não foi regulamentada para o que diz respeito ao direito de greve dos servidores, principalmente os servidores de atividades essenciais. E aí não é só a polícia. A saúde também é atividade essencial. É preciso uma regulamentação, porque, evidentemente, que nós sabemos que um serviço essencial não pode ser paralisado. Imagina, uma greve da saúde onde a população não consiga ter um atendimento no hospital. Isso não pode ser defendido pelos trabalhadores da saúde. Nem os trabalhadores da saúde, da segurança, do meu ponto de vista, podem reivindicar uma greve onde a população fica exposta, né, a uma completa insegurança, onde ela não tem um atendimento do Estado em relação a um serviço tão essencial. Mas a regulamentação dos serviços essenciais, né, do direito de greve dos servidores que atuam nessas atividades do Estado, para nós é um ponto fundamental. Então, feita essa provocação, né, eu vou passar a primeira palavra, então, né, ao Leonel Hadi, grande companheiro, policial civil do Rio Grande do Sul. Ele vai fazer a sua exposição, depois a gente, na ordem, vai passando para os demais convidados. Leonel, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Zacone. Uma honra estar com todos vocês, né, com batalhadores e batalhadora tão relevantes para a democracia brasileira, do nosso campo democrático, do campo da esquerda, e dizer que eu concordo em número, gênero e grau com as tuas colocações, Zacone. E eu acredito, né, que justamente essa decisão realizada, né, do STF, que proibiu os policiais civis, né, equiparou os policiais civis aos policiais militares, seja uma decisão muito equivocada e que coloca mais uma vez os trabalhadores da segurança pública numa situação de vulnerabilidade. Porque é muito fácil, né, é sabido que no Brasil nós temos os piores salários dos poderes, digamos, dentro dos executivos, né, tirando os professores, né, infelizmente, né, estão vinculados, sim, aos agentes da segurança pública. E que, tendo o seu direito de greve, de livre manifestação vedados, né, estão fadados, então, a serem cada dia mais atacados, perderem cada dia mais direitos. E é o que a gente vê, por exemplo, nessa reforma da Previdência, que atacou frontalmente todos os trabalhadores, todos os servidores públicos, mas, em especial, os trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública. E, provavelmente, né, se a gente for rememorar algumas greves de policiais dos últimos anos, e a mais recente agora do Ceará, a gente vai observar que quando essas categorias acabam se mobilizando depois de chegar num estágio tal de desespero, de impossibilidade de associação sindical, de impossibilidade de fazer o seu posicionamento, que seria, né, legal, constitucional, né, de qualquer cidadão, eles acabam, né, a situação acaba chegando a tal ponto que a gente vê essas situações de violência, de motins, de questões ali que a gente começa a discutir até onde é o limite da democracia e até onde se pode avançar. Muitas vezes a gente vê mulheres de policiais tendo que ir para frente de batalhões, porque não, né, os policiais não podem se manifestar, então tem que se utilizar de artifícios, os policiais militares principalmente, né, artifícios de se utilizar da sua família para fazer esse embate, né, fazer essa disputa política, né, e como tu bem falou também, não tem direito de livre expressão e tal. E eu acredito que trazer essa ideia que era muito da polícia militar para as polícias civis, para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, é um equívoco gigantesco. E é um ataque direto aos direitos humanos, aos direitos fundamentais de todos os trabalhadores dessas categorias, né, vinculadas. Eu acredito que a gente tenha que lutar, sim, pela desmilitarização, e um dos principais motivos é justamente o direito à greve, o direito de livre associação sindical, livre manifestação de pensamento, porque existem dois fatores, né, no militarismo dentro das polícias que são gravíssimos
que o militarismo, né, ele tem uma lógica de destruição, né? As forças armadas, o treinamento, a forma como o militarismo é visto, né, e quando ele age, né, ele tem uma lógica de destruição do inimigo, de eliminação física do inimigo, que é uma lógica completamente diferente do que as polícias devem prezar, que é a preservação da vida, que é uma sociedade mais harmônica, que é a estruturação de uma sociedade. Dessa forma, se a gente traz essa lógica militar para dentro de um treinamento, dentro de uma doutrina policial, a gente vai ter uma dificuldade da corporação em lidar com uma população que não é só inimigo, não é nós e eles, né? Nós não temos que eliminar o nosso inimigo. E a gente vê que, por exemplo, a questão da legítima defesa, né, a questão de, por exemplo, entrar num confronto armado com um criminoso e, porventura, né, ele vir a óbito, isso está totalmente positivado na nossa legislação, isso está garantido, né, o direito da legítima defesa, mas isso deveria ser o efeito colateral, né, a última rácio, final, não teve mais nada para ser feito, e muitas vezes a gente vê, não, que a sociedade como um todo, inclusive, mas que as corporações já entram com essa lógica de eliminação física, né, bandido bom, bandido morto, toda essa lógica está permeada dentro dessa visão que vem do militarismo e que é muito cruel, principalmente com os seus próprios trabalhadores no seu interior, como a gente bem refletiu. Claro, por exemplo, a questão do Ceará, e eu discuti muito isso na época, me pareceu que houve um excesso, porque hoje a gente tem uma situação que está se alastrando em todo o país, que é essa relação das milícias e das polícias, principalmente vinculadas às polícias militares. Se a gente tem que ter uma compreensão até onde, né, as ações estão dentro da lógica trabalhista, dentro da lógica de reivindicação válida de direitos, e até onde elas viram essa chave e começam a se tornar formas de rebeliões contra governadores ou secretários de segurança, que não estão alinhados com uma lógica, por exemplo, bolsonarista, vamos chamar hoje, né, e que isso pode trazer um risco grave à democracia, né? Se entra por essa lógica de direitos dos trabalhadores e tal, e daqui a pouco pode se descambar para uma lógica de golpes, né, e vinculações e aprofundamento do fascismo. Então a gente tem uma linha muito tênue que é causada justamente por essa questão da nossa dicotomia, dessa confusão que foi criada em relação aos direitos de livre manifestação dos policiais, e que isso pode sim ser aparelhado, como aparentemente já foi diversas vezes, por grupos políticos extremistas, né, da extrema-direita, no momento de hoje, que podem trazer malefícios aí para toda a sociedade. Naquele caso, por exemplo, do Ceará, existiam fortes indícios da vinculação de, inclusive, assessores de ministros do governo Bolsonaro, que foram até aquela situação do motim lá, não da greve em si, porque a greve já tinha sido, né, tinha terminado, tinham sido, algumas reivindicações tinham sido acatadas, mas existia um pequeno grupo ali que utilizou de viaturas, utilizou de armamentos do Estado, colocou o terror nas cidades ali, pedindo para fechar o comércio, né? E depois se teve toda aquela situação com o Cid Gomes. Discordo da forma como o Cid Gomes agiu naquela circunstância, mas a gente vê ali que existia, né, um tensionamento de um grupo que não tinha só como interesse seus direitos trabalhistas, né? E acabou descambando para aquela situação crítica que o Cid Gomes foi atingido, né? Também naquela questão da patrola ali, que aquilo lá foi um equívoco da parte dele, mas existiu também, né, essa situação de quase morte de um senador da República num contexto de democracia, né? E depois, o mais grave, do meu ponto de vista, foi, né, a Força Nacional chegar até lá e o comandante da Força Nacional fazer um discurso pró-amotinados, justamente, né, um alinhado com o Bolsonaro, que tem toda essa lógica militarista, de hierarquia, disciplina, seguindo o Código Militar, aplaudindo aquela situação caótica causada por militares. Então, não faz o mínimo sentido, e se a gente não tiver uma leitura adequada, no meu ponto de vista, em relação a isso, a gente está fadado a acabar insuflando
ideias não democráticas e que eu acho muito perigosas nesse momento. Mas é claro, isso tudo tem como pano de fundo justamente, né, a falta de direitos e justamente a situação de precariedade e de exploração que os trabalhadores da segurança pública são submetidos. Então, Não, basicamente, eu acho que era isso. permite só um Diga. comentário para encerrar, porque você ainda tem mais 5 minutos. Mas uma Uhum. das coisas que eu observei, que eu achei muito negativo, foi a construção de que policiais militares em greve, amotinados, seriam milicianos, né? Eu acho que essa construção criminalizadora, né, que por mais que a greve tenha sido cooptada por setores da direita, inclusive Uhum. setores bolsonaristas, nós sabemos que qualquer greve, dos caminhoneiros, por exemplo, também existe uma disputa política, né, de quem é que vai assumir a hegemonia, né, pelo menos no diálogo com os grevistas. Se esse diálogo estava sendo assumido pelos grupos bolsonaristas ou pelas representações bolsonaristas, isso também não pode, por conta disso, né, desqualificar completamente o movimento da greve. Por quê? Aí eu Uhum. queria dialogar com você só nesses minutos finais. A informação que nós temos é que a greve ela foi sucedânea de uma mesa de negociações, né, onde, né, o governo do Ceará sentou não só com policiais militares, não, com todos os policiais e Uhum. todas as categorias da área de segurança. E que parece que, para oficiais da PM, para delegados, para policiais civis, a proposta foi satisfatória. Mas, segundo consta, os policiais militares da base não ficaram satisfeitos porque acharam que eles foram preteridos em relação às outras categorias na negociação. E começa o movimento grevista. Esse movimento grevista começa tentando resgatar um outro movimento que tinha sido anterior, de 2011. E não consegue essa força, porque a conjuntura era outra. E a partir daí eles vão radicalizando, né, com atos violentos, a greve para ganhar, né, força, né, no movimento. E isso foi considerado, né, dentro de uma construção de que aquilo era milícia. Bom, nós sabemos que não existe milícia no Ceará na forma do que, como nós conhecemos o que é uma milícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Então, essa desqualificação. E existe também uma outra questão que eu acho que a gente tem que. Não podemos abrir mão de dialogar com setores do campo da esquerda que enche a boca para dizer militares não podem fazer greve, como se isso fosse, né, um dogma, e como os mesmos que saem às ruas da desmilitarização enchem. Então, tem algum que foi contrário à greve. Eu acho que talvez o movimento dos policiais antifascistas não tenha tido agora esse paradoxo, né? Porque realmente a gente não pode jogar a água suja com o bebê para falar assim, né, o avanço de um setor bolsonarista, no sentido de contemplar, né, a hegemonia da narrativa e da condução da greve, era claro que sim. Mas isso é por falha da própria esquerda, que em momento algum, né, se aproxima das bases dos policiais, e você sabe disso, para fazer esse diálogo. Então, eu queria fazer só essa provocação para você já encerrar e a gente passar, que essa provocação também serve para os nossos demais convidados, né? Então, queria só te passar essa provocação para você fechar e a gente continuar com o Zé Maria. Não, de acordo, Zacone. Acho que a gente não pode fazer generalizações, né, em relação às manifestações. E, de fato, acho que o nosso campo, que eu me coloco, o campo da esquerda, tem uma dificuldade dramática em lidar com o policial trabalhador, né, com as suas demandas, porque me parece muitas vezes que o policial, nesse contexto, por ser realmente o agente, que muitas vezes é o agente opressor, que está na situação, né, num confronto com os movimentos sociais, com os sindicatos e tal, acaba sendo visto como uma máquina do Estado, pura e simples, né, como se não tivesse suas demandas trabalhistas, suas demandas pessoais, suas dificuldades no seu emprego, suas dificuldades pessoais, enfim, suas demandas humanas, como se não viesse de dentro da sociedade e também tivesse que ter os seus direitos garantidos. Esses dias eu vi um vídeo que se criticava e era um indivíduo que se dizia de esquerda e tal, até um amigo, um cara que considerava amigo, fez um vídeo dizendo da construção da polícia, daí foi lá na Inglaterra e tal, polícia moderna,
que era para atacar os movimentos sindicais da época da Revolução Industrial e tal. Ok, foi vindo. E aí o resumo da ópera, ele dizia que absurdo o policial querer se sindicalizar, afinal de contas a polícia nasceu para lutar contra os sindicatos. Eu disse assim, cara, olha, sinto muito, né? É real a história, mas se a gente não conseguir passar esse ponto, a gente vai ter uma dificuldade gravíssima e um problema grave em relação à defesa da democracia nesse momento do Brasil. Então, eu acho que era isso, basicamente, Saconi, que eu tinha para falar, e agradeço aí, seguimos o debate. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Então, vamos seguir nosso papo com José Maria, presidente nacional do PSTU. Boa noite, Zarcone, Nildo, Luciana, Leonel. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu acho que essa discussão ela é muito importante, Zarcone e demais camaradas. E acho, inclusive, que o ideal seria, ao final dessa nossa conversa, a gente ver formas de continuá-la e aprofundá-la, porque eu acho que há tarefas muito importantes nessa área que o conjunto das organizações da classe trabalhadora devem abraçar. Mas eu queria dizer que sobre esse tema, eu acho que há duas dimensões dessa discussão aqui, que valia a pena, o tempo é curto, valia a pena tratar. Eu acho que é uma dimensão mais concreta da greve do Ceará, mas há também uma dimensão mais geral, que se relaciona com essa discussão. Sobre a greve do Ceará, eu acho muito importante, como já sinalizou o Zarcone, que, em primeiro lugar, se restabeleça as informações corretas do que ocorreu lá. Porque a greve ela foi derrotada no sentido para a massa da polícia militar, para os cabos, soldados. A greve foi desmantelada por uma combinação de repressão dura, depois eu volto a esse tema, e de desqualificação, uma campanha política na população muito forte, entre elas isso, que aquilo ali era uma sublevação de direita, de milicianos, contra o poder constituído. E esse é o primeiro tema. Eu acho que se aquilo ali fosse uma sublevação de direita, armada, contra um governo legalmente constituído, eu estaria na primeira linha de frente, junto com o governador do PT do Ceará, para enfrentar e para tentar derrotar esse levante armado. Agora, é isso que aconteceu? Sabe qual é o primeiro que não acredita nisso? O governador do Ceará. Porque o governador do Ceará dizia que aquilo ali era uma sublevação de milicianos, da ultradireita, mas a quem foi que ele recorreu para enfrentar aquela situação? Foi a classe trabalhadora? Então, chamar os trabalhadores a se levantar para enfrentar essa tentativa da direita de assaltar de forma armada o governo do Estado? Não. Ele chamou o Bolsonaro, o chefe da ultradireita do país, e pediu a ajuda da Força Nacional de Segurança, subordinada a Bolsonaro, e do Exército Brasileiro, que, aliás, prontamente o Bolsonaro mandou para o Estado do Ceará. É verdade que o chefe da Força Nacional, depois que acabou a greve, fez um discurso dizendo que apoiava a greve, mas até então a Força Nacional foi para lá para ajudar a desmontar a greve, esvaziar a greve, derrotar os soldados. Esse foi o papel da Força Nacional e do Exército, sob comando do Bolsonaro, juntamente com o governador do PT do Ceará. Então, primeira coisa, é preciso desmistificar isso. Não houve um levante armado, um motim armado, dirigido pela ultradireita por milicianos. Segundo dado que é importante, o professor, acho que é Ricardo Moura, ele é do Laboratório de Estudos de Violência da Federal do Ceará, ele fez um estudo, ele entrevistou várias pessoas que estavam na greve, vários militares que estavam na greve e outros que não estavam fazendo greve, né? E o que foi comum a todos eles? Uma outra informação que é muito importante para isso, se fala dos milicianos ou dessa direita que dirigia o movimento. Bom, o Zarcone começou a tocar nesse assunto. Houve uma negociação antes com o governador, com todas essas lideranças, que, de acordo com o governador, são milicianos. E essas lideranças aceitaram o acordo com o governo do Estado. A greve saiu passando por cima dessa liderança, porque o aumento para os oficiais foi razoável, para a base nada. Então houve uma rebelião da base da Polícia Militar do Estado do Ceará, soldados e cabos, que passou por cima dos ditos milicianos que estavam dirigindo o movimento e impuseram a greve, porque essas lideranças haviam feito acordo com o governador. Então, essa ideia de que aqui é um movimento de milicianos, eu acho que a gente tem que tirar de cena, porque isso é narrativa para tentar desqualificar o movimento, não reflete a realidade. Não quer dizer que não há gente de ultradireita, bolsonarista, no mando dessa... É claro que tem.
Seguramente tem. Agora, quem atua no movimento sindical brasileiro sabe que muitas vezes você tem uma diretoria de um sindicato que não vale nada, mas se a reivindicação dos trabalhadores da categoria que ele representa é justa, o que nós fazemos? Nós não apoiamos a greve? Porque a direção do sindicato não vale nada e deixamos os trabalhadores amigos, a Deus dará? Não, nós apoiamos a greve se a reivindicação é justa. E aí entra o segundo problema, que é também, se vocês quiserem, vale a pena acessar a pesquisa e depois o artigo que esse professor fez. Ele entrevista vários soldados, entrevistas oficiais também, e a narrativa é uma só, esse tema que o Zarconi já falou. Haviam sido feitas promessas desde antes, essas promessas não foram cumpridas e a proposta que foi feita para os soldados e cabos era ridícula. Isso levou as pessoas à mobilização. Eram reivindicações absolutamente justas. Então, esse tema, gente, é um primeiro tema que eu acho fundamental. O problema do direito de greve, de organização. Não sei se vocês leram a denúncia que o Ministério Público apresentou contra as chamadas lideranças ou contra as pessoas que foram presas, que foram identificadas como lideranças da greve lá no Ceará. O Ministério Público faz uma descrição do crime dessas lideranças e é muito engraçado, porque ele vai descrevendo e depois ele termina assim: essas pessoas estavam agindo como se fossem autênticos líderes sindicais. Olha o crime. E por isso denuncia, né? E pede prisão, inclusive, dessas pessoas. Agora, veja, gente, se os policiais não têm o direito de organizar seus sindicatos, de organizar suas comissões representativas para poder entabular um processo de negociação, também não podem fazer greve, o que eles são? Aí é a pergunta que o Zarconi colocou para nós. Então, desde esse ponto de vista, as pessoas que dizem que aquele movimento é antidemocrático são as pessoas que estão negando àqueles trabalhadores o direito de sindicalização, o direito de greve e o direito de representação. Se utilizaram de uma lei da ditadura para reprimir essas pessoas em nome da democracia. Não. Então, esse é o primeiro tema. Eu acho que... essa, para mim, é a primeira questão que eu acho fundamental. A greve era uma greve justa, porque as reivindicações eram justas, mereciam o apoio de toda a sociedade brasileira, independentemente das contradições. Eu acho que foram cometidos muitos erros táticos na condução da greve. Isso aí que o Leonel falou, de decretar toque de recolher, essa coisa toda, é um erro, claro, que prejudicou a própria greve. Agora, quantos erros nós nos cometemos ao conduzir uma greve de uma categoria nossa? Nenhum de nós é imune a erros, tampouco os policiais que dirigiram aquele processo lá. Então, esse é um tema. Então, essas questões não podem nos levar a esquecer daquilo que é fundamental, a não ver aquilo que é fundamental, que é a justeza das reivindicações, o cinismo, a hipocrisia dos argumentos daqueles que atacaram o movimento naquele momento, a começar pelo governador do Estado, né? E nesse sentido, eu acho que é absolutamente justa a posição que pelo menos nós, o PSTU, teve uma posição clara em relação a isso, de apoio à greve. Eu acho que foi absolutamente justo o posicionamento dos policiais antifascismo também, que naquele momento soltaram uma nota apoiando o movimento. Acho que essa é a postura justa que nós teríamos que ter. Agora, gente, há um pano de fundo nesse problema, que é a segunda discussão que eu acho fundamental. É necessário que a gente também trate aqui. O Hélio Luiz, ele num documentário, se não me engano, chama Notícias de uma Guerra Particular, ele diz o seguinte, ele faz uma afirmação que é o seguinte: como é que você mantém os excluídos do país sob controle, pagando um salário mínimo para eles? Quando paga? E ele responde, é com repressão. Então, nós temos um problema, que é um pano de fundo dessa discussão, que eu acho importante que a gente discuta, que é o seguinte: o problema das polícias, especialmente da polícia militar no nosso país, é um problema que tem a ver com classe. Aqui, desde a ditadura militar, o Zarconi já tocou nesse assunto, ou seja, se estabeleceu uma relação de subordinação, mas não só de subordinação, da PM ao Exército. As polícias militares do país foram conformadas como um corpo de combate e de controle interno, de controle da população.
Se nós temos mais ou menos 300 e poucos mil soldados do Exército, nós temos mais ou menos 600 mil PMs no país. E esse corpo de soldados subordinados ao Exército foi organizado com um objetivo, que é de controlar a população, especialmente conter, pela repressão, as demandas da classe trabalhadora, contra os interesses do capital, contra os interesses daqueles que controlam a sociedade, e conter a revolta do povo pobre, porque esse sistema impõe às pessoas uma condição de vida cada vez mais insuportável. Olha só a situação que as pessoas vivem hoje nessa pandemia, na periferia dos grandes centros urbanos, com desemprego de 20, 30 milhões de pessoas, sem ter acesso a nenhum serviço de saúde, sem ter acesso à moradia, saneamento básico. Essas pessoas só são contidas nessa sociedade pela violência. E é para isso que o Estado brasileiro, que o capitalismo, organiza o corpo das polícias militares nos estados. Então, qual é o problema? Não é coincidência que eles queiram esse corpo militar absolutamente sob o controle deles. Não pode ter direito de greve, não pode ter relação com trabalhadores, não pode se sentir trabalhadores, porque é um corpo militar organizado para conter as demandas, as lutas dos trabalhadores e do povo pobre do país. E conter de que forma? Pela violência. Essa chacina que se faz no nosso país, esse verdadeiro genocídio da juventude negra, da juventude pobre, que ninguém consegue entender a dimensão desses números, não é um acaso, não é fruto do acaso, não é fruto da luta contra as drogas. É fruto dessa concepção com a qual foi organizado esse sistema de policiamento no país. Veja, o consumo de drogas pela juventude existe na favela, mas existe nos bairros ricos também. No Leblon, a polícia chega dando pontapé na porta dos apartamentos e dando tiro lá dentro? Não chega. Na favela vai. Agora pergunto, o jovem que mora no Leblon não fuma maconha? Não usa droga? Então qual é a diferença? A diferença é classe. Essa polícia é organizada para conter o povo pobre e a classe trabalhadora na base da violência. Por isso é uma das polícias que mais mata no mundo e por isso é uma das polícias que mais morre. Mata jovens, mata negros, pobres principalmente, e morre. E principalmente negros também na polícia. É uma violência para todo lado. Então, qual é o problema? Esse tema é o tema que nós temos que enfrentar. Porque se nós não enfrentarmos esse tema, essa questão, esse problema não tem solução. Porque o esforço que nós temos que fazer e a necessidade que nós temos de apoiar reivindicações justas dos trabalhadores da segurança pública, dessas pessoas que trabalham na segurança pública, que trabalham na PM, é um esforço necessário para que a gente possa justamente tratar de dividir esse processo. Qual é o problema de fundo que nós temos, gente? Nós temos 600 mil homens armados nas polícias militares no país. Nós temos, evidentemente, há um rechaço, um repúdio generalizado, não só na esquerda, no ativismo das pessoas que, de alguma forma, lutam por direitos humanos no nosso país. É bastante generalizado o sentimento de que a PM tem que acabar, que isso não pode ser, isso é um escândalo, e é um sentimento absolutamente justo. O problema é o seguinte, como nós fazemos isso? Aí entra o problema da desmilitarização, porque se nós compreendemos que essa é a função da Polícia Militar nesse Estado, nós temos que parar de brigar com o soldado que está lá na ponta da linha e tratar de enfrentar essa estrutura, o sistema, e tratar de desmontá-la. E como é que nós vamos derrotar 600 mil homens em armas? Ou fazer com que ele deixe essa estrutura deixe de atuar contra a classe trabalhadora e a população pobre? Nós temos que tratar de dividir essa coisa e trazer para uma aliança com a classe trabalhadora o que há de sadio aí dentro. E numa boa é muita gente. Nós temos uma parte podre da polícia, todos nós sabemos disso. Mas nós temos aí uma parcela muito grande que acha que está aí cumprindo a lei, que está garantindo segurança pública. Então, esse debate da desmilitarização, para mim, tem a ver com isso. Como é que nós desmontamos essa estrutura? Em primeiro lugar, a desmilitarização implica em acabar com a estrutura militar, com a estrutura militar dessas polícias, acabar com a subordinação ao exército e acabar com essa hierarquia militar da instituição. Por que nós não podemos, por exemplo, assegurar que uma polícia desmilitarizada e a população eleja os comandantes? Nos Estados Unidos, a população elege o xerife. Por que aqui não pode eleger o comandante da polícia? A polícia não é para garantir segurança pública? Por que a comunidade não elege o comando
que vai comandar o policiamento naquela região. Então, há uma série de discussões que nós podemos e devemos fazer, mas que arranca disso. É preciso quebrar essa lógica de que nós temos um aparelho de Estado armado com 600 mil homens para reprimir a população brasileira. Não é coincidência que a polícia mate tanto, porque o soldado ele é treinado desde que ele entra na polícia para reprimir e para matar. Porque é isso que as elites desse país, que a burguesia brasileira, que o imperialismo quer dos aparatos policiais no nosso país. Então, nós temos que parar de brigar contra o soldado que está na ponta e tratar de desmontar essa estrutura. Então, eu acho que a gente tem que entrar nessa questão, acabar com a hierarquia, com a subordinação ao exército, acabar com a hierarquia militar dessas instituições, tratar de defender não só o direito de organização sindical, o direito de greve desses trabalhadores. Nós temos que defender que haja controle da população, já que a segurança é pública, é para a segurança pública, então que o público, que a população controle os comandos dessa segurança, né? Nós temos que defender para essas pessoas condições dignas de trabalho, como defendemos para qualquer trabalhador. O trabalhador da segurança pública não é diferente dos outros, desde esse ponto de vista. Nós temos que defender isso, e é dessa forma que nós vamos criar as condições para que a gente possa, de fato, acabar com essa instituição, com essa estrutura que hoje massacra o trabalhador quando ele vai fazer uma greve, o trabalhador metalúrgico, o professor, né? Aliás, no Ceará, essa coisa é emblemática. O mesmo governador que diz que aquilo ali é um bando de milicianos foi o governador que botou essa mesma polícia militar para reprimir uma greve de professores que havia acabado de acontecer no Estado, né? Então, a polícia ela é utilizada contra as mobilizações dos trabalhadores, ela massacra o povo pobre, negro, na periferia dos grandes centros urbanos. Isso não vai acabar se a gente não quebrar essa instituição, não quebrar essa estrutura. E a forma de fazê-lo começa por defender a desmilitarização, que haja controle da população sobre os comandos dessa polícia, já que a polícia tem que estar voltada para a segurança pública da população, e não a segurança de quem tem dinheiro, não a segurança dos interesses dos banqueiros e dos grandes empresários. Esse caminho é o caminho pelo qual nós podemos trazer para o lado da classe trabalhadora uma parcela, eu acredito, bastante grande desses corpos armados que nós temos no país e, dessa forma, neutralizar o papel que essa instituição ela joga contra os trabalhadores. Então, esse é um tema que eu acho fundamental. Ao lado de qual outro? Para terminar minha fala aqui, Zarcone, que eu já cheguei nos meus 15 minutos. Eu acho que isso, ao lado de estimular na classe trabalhadora, nos sindicatos, na população pobre da periferia, a autodefesa dos trabalhadores. Nós temos que tratar de estimular que os trabalhadores, que as comunidades se organizem para se defender de qualquer tipo de violência, seja da violência do narcotráfico, seja da violência da polícia. Não há lei que submeta a população a um regime de violência como esse que seja legítima. A população não tem por que aceitar essa brutalidade e essa forma como ela é tratada pelo aparato de polícia na periferia dos grandes centros urbanos. Ela precisa se organizar para se defender disso e também se defender da opressão que o narcotráfico exerce sobre as pessoas nessas comunidades. Então, a combinação do fortalecimento da autodefesa dos trabalhadores e da população com a desmilitarização, com quebrar essa hierarquia militar dos corpos policiais, eu acredito que cria condições para que a gente vá mudando essa situação e criando condições para que a classe trabalhadora possa reunir força, não só para preservar a sua própria segurança, para impedir essa repressão brutal que se abate sobre a nossa classe, a nossa população por parte dos corpos policiais, mas também para que a gente tenha força para mudar essa sociedade, porque, de fato, segurança, paz, tranquilidade, a classe trabalhadora e o povo brasileiro só vamos ter quando a gente acabar com o capitalismo e construirmos uma nova sociedade organizada de outra forma, uma sociedade governada pela classe trabalhadora, uma sociedade socialista. Eu queria, para terminar, Zarcone, deixar uma proposta aqui. Sim. Se a gente, depois, como conclusão dessa discussão, se a gente não consegue organizar uma campanha política de esclarecimento da população pela desmilitarização da PM e para que a gente possa estruturar os órgãos, as forças voltadas para a segurança pública, para que, de fato, façam segurança pública e não sejam instrumentos de repressão contra a população e a classe trabalhadora. Obrigado, Zé Maria. Poxa, só para complementar essa sua provocação final, acho que os policiais antifascismo eles têm no seu projeto a criação de comitês populares pela desmilitarização.
das polícias. Eu acho que a gente pode, né, em parceria com partidos políticos, movimentos sociais, né, sindicatos de trabalhadores, a gente pode criar comitês em cidades, né, voltados para o debate sobre a desmilitarização. Até porque eu tenho uma tese que eu tenho defendido junto ao movimento dos policiais antifascismo, que é a seguinte: a porta de entrada da militarização da política e da vida, escolas militares e tudo, se deu no Brasil pela segurança pública. A segurança pública foi o local escolhido pelos militares para se manterem nas relações de poder no Brasil pós-ditadura militar. E essa, né, colocação que os militares, né, conseguiram a partir da Constituinte fez com que eles se mantivessem nas relações de poder, inclusive dando os destinos da nação, o que a gente tem visto, né, em vários momentos, né, que passa recentes da história do Brasil, né, onde os militares, inclusive agora no governo Bolsonaro, têm realizado função, né, de condução da política brasileira, né? Isso é muito perigoso, né? Então a gente pode seguir nesse debate, vai ser muito bom. Beleza, obrigado, Zé Maria. Luciana Genro, querida amiga, deputada estadual pelo PSOL no Rio Grande do Sul, né, advogada. Poxa, vou passar a palavra para você então, tá? Acho que você tem que botar o som. Você está sem áudio. Obrigada, Zacconi. Um prazer estar aqui com vocês. Zé Maria, Leonel, Nildo, a turma do Mídia Ninja, todos que estão nos assistindo. Eu quero partir de um acordo integral com a fala do Zé Maria. Ele me representa totalmente, não tenho nenhum reparo a fazer na fala dele. Eu quero partir do que ele falou para a gente tentar avançar um pouco nessa conversa tão importante. Sobre a greve do Ceará, eu acho que é importante dizer que houve uma verdadeira campanha por parte de um setor da esquerda vinculado ao PT para desmoralizar a greve, porque o governador era do PT. Isso, para mim, não tenho a menor dúvida. Porque sempre que há uma greve contra um governo do PT, se tenta dizer que essa greve é injusta, é pelega, é de direita, e no caso dessa greve dos policiais, chegaram a dizer que não era uma greve, que era um motim. Tá? Então, dizendo que greve de policiais é motim, é realmente algo desmoralizante. Né? Eu assinei embaixo a carta dos antifascistas, dos policiais antifascistas, e acho que, evidente, como o Zé Maria falou, foram cometidos erros ali, fizeram algumas ações que perderam o apoio da população, mas, óbvio, os policiais não têm experiência em fazer greve, são proibidos de sindicalizar, são proibidos de se organizar, e mais, são socializados dentro do quartel de forma extremamente violenta, porque o policial vive a violência constantemente dentro do quartel por parte, em geral, dos oficiais. Né? Ele é humilhado, né? Ele é subjugado, ele é oprimido dentro do quartel. Então, ele só sabe se comportar dessa maneira. E quando ele faz uma greve, quando ele faz um movimento, ele tem uma explosão, e é uma explosão, em geral, violenta, porque é essa forma que ele sabe se relacionar, essa é a forma que ele aprendeu a se relacionar dentro dos quartéis. Então, obviamente que uma greve de polícia é uma greve onde o componente da violência vai estar presente, né? Especialmente uma polícia tão violenta como a nossa. E aqui eu quero chegar nessa problemática da violência policial, porque ela é muito grave. Né? Então, a gente sabe que quando as pessoas se sentem apoiar a greve policial, porque se eu sou um homem negro da periferia, ou se eu sou uma mulher negra da periferia, que tem medo permanentemente da polícia, é evidente que eu vou ter dificuldade em ver no policial um trabalhador aliado da minha causa. Tá? Mas a gente precisa compreender todo o ambiente no qual a polícia brasileira se desenvolve, né? E as polícias em geral, porque as polícias em geral já são criadas com o claro objetivo de garantir o sistema. A polícia é a última instância, né, do poder
para garantir a lei e a ordem em defesa do capitalismo, em defesa da propriedade privada, em defesa do controle social da pobreza. Tá? Essa é a função da polícia em qualquer lugar do mundo. Garantir a acumulação do capital, garantir que o sistema funcione de acordo com os interesses capitalistas da burguesia. Agora, a nossa polícia ela é ainda mais violenta por um processo que o Brasil passou de transição da ditadura militar, que foi um processo em que nós não tivemos justiça de transição, nós não tivemos reformas estruturais nas instituições policiais. Nós fizemos uma transição pelo alto, onde não houve justiça para processar e punir os agentes públicos que cometeram violações dos direitos humanos na ditadura, tanto é que hoje nós temos um governo claramente fascista, né, um presidente da República que defende a ditadura militar, que é um genocida, que homenageia torturadores, e isso é encarado com naturalidade por um setor da população, inclusive por um setor que não compartilha dessas ideias, mas que para derrotar o PT acabou votando no Bolsonaro no segundo turno, né, ou até no primeiro turno, em alguns casos, porque, enfim, queria castigar o PT, não veio o caso agora aqui, eu estive ao lado do Haddad no segundo turno. Agora, obviamente, uma polícia que não está minimamente familiarizada com nenhuma lógica de direitos humanos, tá? E uma polícia que foi permanentemente educada e treinada para a violência, como uma máquina de cumprir ordens que não pode questionar e que não tem os seus direitos humanos respeitados dentro do quartel. Então, a transição política que nós tivemos da ditadura para o sistema democrático, entre aspas, né, porque a nossa democracia é extremamente precária, ela é uma democracia dos ricos, ela é uma democracia do capital, mas essa democracia que nos assegura liberdades democráticas para estar aqui debatendo, para ir para a rua, para fazer protesto, para fazer greve, ela foi fruto de uma transição muito mal feita, onde não houve persecução penal dos torturadores, onde não houve um processo de reconhecimento dos crimes que foram cometidos durante a ditadura militar, por isso ainda tem gente que diz que nem sequer foi ditadura, tá? Onde o exército cumpriu o papel diretamente de ser agente de uma guerra interna contra o povo, e a polícia militarizada, como um braço também do exército, reproduz essa mesma lógica no seu cotidiano. Tá? Uma lógica que ela vive dentro do quartel e que ela reproduz cotidianamente quando se relaciona com a população. Então, como é que nós da esquerda vamos enfrentar essa problemática sabendo que nós temos uma polícia que é violenta e, ao mesmo tempo, uma polícia que é oprimida? Tá? E uma polícia que é composta pelo mesmo perfil de trabalhador que ela é chamada a reprimir e a matar, tá? Porque ela mata os negros e ela também é negra, ela mata os pobres e ela também é pobre. Tá? Ela reprime os movimentos sociais em defesa de melhores salários e ela também quer melhores salários. Tá? Então, é uma situação complexa para que a gente possa atuar. Em primeiro lugar, lutar pela desmilitarização me parece ser uma pauta democrática fundamental. É óbvio que nós não vamos ter ilusão, em qualquer lugar do mundo, que num país capitalista a gente vai ter uma polícia generosa, fraterna, democrática, respeitadora dos direitos humanos. Isso não existe em lugar nenhum. Polícia é sempre um órgão de repressão. Tá? Agora, a gente pode sim avançar em pautas democráticas, mas a gente precisa avançar nessas pautas democráticas ganhando a polícia, especialmente os baixos escalões, né, o nível médio da polícia, como a gente chama aqui, da Brigada Militar, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, ganhando para a luta da classe trabalhadora, para que ela se enxergue como trabalhador. E eu acho que essa é a principal missão e o principal mérito dos policiais antifascistas, é colocar essa pauta
da polícia enquanto um trabalhador que é explorado, que é oprimido e que precisa se organizar para lutar pelos seus direitos. E para se organizar para lutar pelos seus direitos, é preciso que ela seja desmilitarizada, é preciso que ela não seja o braço do exército, é preciso que ela não esteja preparada para a guerra, porque a função da polícia não pode ser enxergar o cidadão, o trabalhador, o grevista, ou mesmo aquele que é infrator da lei, como um inimigo. Tá? Ela precisa enxergar todas as pessoas como cidadãos que são detentores de direitos e assegurar esses direitos. Claro que ela vai ter conflitos e ela vai enfrentar numa situação limite, né, de confronto com criminosos e vai ter que defender a sua própria vida também. Agora, para que a polícia se enxergue enquanto trabalhadores, enquanto agentes públicos que podem ser aliados do povo nas suas lutas, ela precisa também se enxergar nessas lutas. Tá? Então, eu acho que não é uma boa tática, né, que a esquerda desconsidere e despreze a organização e a luta dos trabalhadores da polícia, como foi no caso do Ceará. Né? Acho que não é uma boa tática que a gente apenas aponte os erros e os crimes cometidos pela polícia, porque eles existem, dizendo que a polícia é genocida, que a polícia é racista, porque de fato ela age dessa forma, sem compreender o processo de sociabilidade que ela está envolvida para agir dessa forma e apresentando propostas concretas para que isso seja transformado. E a desmilitarização é a pauta básica, digamos, nesse aspecto. Mas existem outras pautas dos próprios policiais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos recentemente uma experiência de mobilização dos policiais contra a retirada de direitos. E eu aqui já tinha sido deputada estadual uma vez, junto com o Robaina, que era, na época, meu chefe de gabinete e dirigente da minha corrente, que é o Movimento Esquerda Socialista, e hoje é vereador. Nós fomos para a porta dos quartéis lá em 1995, em 97, apoiar a greve dos policiais. Agora, como deputada estadual novamente, eu fui a única parlamentar que foi para a tribuna defender os direitos trabalhistas dos policiais. E, por este fato, consegui abrir um diálogo enorme com os policiais do nível médio, que ficaram perplexos, porque há muito tempo eles não viam alguém da esquerda apoiando as suas pautas. E mesmo muitos que ainda enxergam no Bolsonaro uma alternativa, porque o Bolsonaro foi o único, né? Depois que ele chegou na presidência, ele mudou bastante, porque inclusive os policiais foram traídos por ele na reforma da Previdência, né? Mas antes disso, ele era o cara que defendia os policiais, que defendia salário para os policiais, que defendia o direito dos policiais, inclusive, fazerem greve. E quando eu fui deputada federal, eu apresentei um projeto de lei de anistia para policiais grevistas da época, que o Bolsonaro me apoiou, né? Porque ele sempre fez essa política de tentar ganhar as forças policiais para o lado dele, né? De se colocar como um representante dos policiais. E quando nós tivemos lá na Câmara Federal, quando eu era deputada também federal, a luta pela PEC 300, que era governo do PT, não me lembro se era o Lula ou a Dilma, mas eu acho que era o Lula, governo do PT. A PEC 300, o que era? Era uma emenda constitucional para garantir um salário nacional, um piso salarial unificado para as polícias no Brasil inteiro. Como a polícia de Brasília tem um salário bem mais alto do que as demais do Brasil, por razões óbvias, isso elevaria muito o patamar do piso salarial das polícias. O governo não queria, né? Não queria aprovar a PEC 300, mas os policiais lotaram as galerias da Câmara e conseguiram aprovar em primeiro turno. Depois as direções foram cooptadas e arrefeceram a luta. E até hoje o segundo turno daquela PEC não foi votado. Tá? E aquela luta foi travada no governo do PT,
que não permitiu, né, que a PEC 300 e que o piso salarial unificado das polícias fosse aprovado. Então, eu vejo que nós da esquerda, e essa é a luta que eu travo dentro do PSOL também, precisamos dialogar com o policial, precisamos estar ao lado do policial na luta pelos seus direitos. Precisamos, sim, condenar e denunciar e exigir apuração e punição dos crimes cometidos pelos policiais contra a população, contra a negritude, contra a juventude da periferia, mas nós não podemos abrir mão de disputar essa polícia, porque senão nós estamos brincando de dizer que queremos fazer mudanças estruturais no país. Ou alguém acha que nós faremos mudanças estruturais no Brasil sem ter uma parte da polícia do nosso lado? Se for assim, nós vamos ser massacrados, nós vamos ser dizimados. Se nós tivermos toda a polícia contra nós num momento de enfrentamento, de ruptura, onde a gente tem uma correlação de forças no povo, em que seja possível dar um checkmate nas forças da burguesia, nas forças do capital, e nós não conseguirmos disputar uma parte da polícia para o nosso lado, o risco de nós vivermos um massacre vai ser gigantesco. Tá? Então, nós precisamos, sim, ganhar aliados na polícia. E esse, para mim, é um mérito fundamental do movimento de policiais antifascistas, para que a gente possa, de fato, ganhar esses segmentos da polícia, apresentando propostas concretas que dialoguem com a realidade deles, né? Inclusive explicando melhor a proposta da desmilitarização, porque uma parte grande já concorda, mas tem muitos que acham que se tiver desmilitarização, eles vão ter que enfrentar os bandidos sem arma, né? É isso que eles dizem. Então, a gente precisa explicar que desmilitarização não é necessariamente desarmamento, né? Embora a gente gostaria muito de ter uma polícia desarmada, sim, de ter uma polícia que não precisasse de armas. Aliás, eu preferia que não existisse polícia. Tá? Agora, obviamente que num sistema capitalista, se não houver uma polícia, nós vamos ter as milícias, e já temos milícias mesmo havendo polícia. Né? Se não houver uma polícia, nós vamos ter a burguesia pagando os seus capangas para fazer a sua proteção, né? Porque a proteção da propriedade privada num sistema capitalista é algo do qual o sistema não vai abrir mão. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessas condições difíceis que nós temos, né, apresentando para a polícia essas propostas concretas de mudanças estruturais que possam dialogar com a sua necessidade de viver melhor, né, de ser respeitado dentro do seu local de trabalho, de ganhar salários decentes, de ter direito de se organizar, de ter direito de reclamar. O policial não pode reclamar, né? Se ele reclamar, ele pode ir preso. Então é um conjunto de estruturas militarizadas, injustas e opressivas que acabam fazendo com que esse policial reproduza junto à população todas essas barbaridades que ele vive, e nós precisamos mostrar que é possível um outro caminho para ele e que a esquerda está disposta a lutar junto com eles por esse novo caminho. Não sei se eu passei meu tempo. Não, ficou ótimo, ficou no tempo. Obrigado mesmo, Luciana. Muito obrigado pela sua colaboração aí com o tempo também. Nós vamos seguir o Nildo Ourix, porque a Mídia Ninja tem programação aí depois do nosso encontro e a gente não pode atrasar também a programação do canal. Então, agora com vocês, Nildo Domingo Ourix, né? Grande economista, professor Nildo, por favor. Economia tem tudo a ver com segurança, hein? Depois a gente vai conversar sobre esse assunto. O microfone, Nildo. Habilita o microfone. Perfeito. Estimadíssimo Zacconi, a todos os da Mídia Ninja que nos escutam, Luciana, Zé Maria, grandes camaradas, Leonel, que estou conhecendo aqui hoje pela primeira vez, dividindo essa tribuna, todos que nos estão escutando, todos os depoimentos aqui do Leonel, do Zé e da Luciana são irreparáveis, há um consenso sobre o que nós vamos propor. E eu vou me valer, naturalmente, me beneficiar de todas essas considerações, agregando que tem todas essas demandas, mas tem um problema aqui de doutrina, e de doutrina militar.
e tem uma grande densidade histórica na América Latina e no Brasil. Você veja que aos policiais é negado o direito de fazer política. Na prática é isso, é o direito de fazer política. Mas eu observo que lá no Ceará tem um deputado chamado Cabo Sabino e tem um deputado chamado Capitão Wagner. E olha que tem um Coronel Tadeu e que tem um Major Olímpio. E o Brasil inteiro. E aqui no meu estado, o governador do Corpo de Bombeiros é o comandante Moisés. E pelo Brasil inteiro, vocês sabem, se reproduz esse fenômeno que aos policiais está vedado a possibilidade de fazer política, mas eles se transformam em deputados, em senadores, em prefeitos, em governadores. Essa anomalia tem uma lógica impecável aqui entre nós e tem raízes históricas. A Luciana lembrou aqui que ela e o Roberto foram para a porta dos quartéis na greve dos policiais lá nos anos 90. Tem um antecedente no Rio Grande do Sul que é igualmente importante. O Leonel Brizola, em 61, 64, pegou a brigada, os brigadianos lá, como dizem os gaúchos, e enfrentou o golpe militar. A ditadura sacou isso. Por quê? Nós temos um déficit agora gigantesco. No período pré-64, quando estava em curso a Revolução Brasileira, e nos camponeses, nas fábricas, nos sindicatos, nos partidos, nos militares, se discutia o tema da Revolução Brasileira, nós tínhamos uma enorme politização das Forças Armadas. Não por acaso, a ditadura caçou, baniu, torturou, matou, excluiu do país mais de 8 mil militares, de distintas patentes. Militares nacionalistas, militares trabalhistas, militares comunistas, militares socialistas, de todos os gostos. As Forças Armadas completamente politizadas, que é como tem que ser. Tem um grande filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto. Eu reputo como o mais importante filósofo brasileiro. E ele colocou algo essencial, meus estimados camaradas. Ele formulou o seguinte: essa ideia das Forças Armadas que professariam uma neutralidade é a armadilha pela qual aqui se introduziu uma doutrina vinda dos Estados Unidos, do Comando Sul dos Estados Unidos, para estabelecer aqui uma doutrina de segurança nacional, cujo objetivo está na fala aqui do Leonel, do Zé e da Luciana, e teu, Zacone, e dos policiais antifascistas. O povo é o inimigo. Então o povo tem que ser objeto da repressão. Em períodos de acumulação, expansão do emprego, da renda, etc., em períodos de crise. E por isso essa matança generalizada no nosso povo, na classe trabalhadora. E por isso essa matança também generalizada dos policiais. Como todos vocês constatam, a gente pode ver no jornal, o choro daquele que mata e daquele que morre é invariavelmente o choro da classe trabalhadora. Está posto de maneira cristalina diante de nós. Então nós precisamos de uma doutrina militar distinta. É claro que já está em curso, eu estimo, a obsolescência do artigo 144 da Constituição, que criou essa monstruosidade longa. Como a Luciana disse aqui, nós não tivemos um acerto de contas com a ditadura. Em especial no que diz respeito a uma doutrina. E nós passamos o governo de Fernando Henrique, o governo de Lula, o governo de Dilma, o governo de Temer, por razões sabidas, sem discutir aqui entre nós, camaradas Zacone, uma doutrina para as Forças Armadas. Uma doutrina que eu postulo tem que recolher um mandamento bolivariano de Simão Bolívar extraordinário. Maldito o soldado que aponta a sua arma para o seu povo. Isso é um mandamento bolivariano do início do século XIX. E que, claro, que está contra a doutrina de James Monroe. Porque aqui na América Latina tem duas. América para os americanos ou o postulado bolivariano da pátria grande.
daquele América para os americanos tem uma instrumentalização ideológica, política, de treinamento militar e de doutrina militar dos Estados Unidos para cá. Isso começou, tem uma longa raiz. Isso começou com uma figura chamada Castelo Branco. Nós falamos aqui, e o Zé Maria mencionou o tema da hierarquia. Como é que se hierarquizou aqui no Brasil, enquadrando o velho tenentismo? A luta dos tenentes, a rebeldia dos tenentes. E Zé, a quebra da hierarquia, que apareceu muito próximo ali no período de 61, 64, se estabeleceu quando o Castelo Branco enquadrou os tenentes e restaurou a hierarquia a partir do Comando Sul dos Estados Unidos. Isso tem uma longa história. O conflito no Ceará, todos esses militares que estão aqui de candidatos, fazendo sabe o quê? Negociando a fome da tropa em favor de benefícios partidários e de interesses exclusivistas que sustentam a classe dominante. Distribui a morte do nosso povo e mata na corporação, que, como a Luciana disse aqui, todo mundo se deu bem nessas reformas aí, menos o soldado. Os coronéis saíram muito bem, os majores saíram muito bem. Na reforma da Previdência, a mesma coisa aconteceu com as Forças Armadas. Os generais subiram lá para cima e embaixo ficou o povo submetido à superexploração da força de trabalho. Está claro o estatuto entre nós. Então nós vamos ter que fazer aqui uma constatação que eu acho que a gente pode entrar em acordo, não é só um problema sindical, ainda que a face do problema, a face sindical do problema, ela está muito exposta. É um problema de doutrina e de o que nós queremos com as Forças Armadas. Esse artigo que coloca as Forças Armadas como auxiliar independente do Exército Brasileiro, é claro que tem uma função estratégica. E é claro que tem um objetivo muito claro. No momento de crise, de avanço da Revolução Brasileira, não tenha dúvida para que lado vai pender as Forças Armadas. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica e todos os policiais militares. Mas não só isso. Também esse imenso tráfico com a segurança privada, que tem um exército na mão de gente, de ex-figuras, que estão aí como deputados, cargos, senadores e vereadores e prefeitos, que acumulam riqueza como empresa privada, ganhando à custa da insegurança da maioria do nosso povo, do assassinato da classe trabalhadora, da violação sistemática dos direitos humanos e de uma negociata que envolve que um coronel da polícia, ele já é candidato a secretário de segurança e ele já começa no tráfico de influência. E por que eles negam o direito de sindicalização? Por algo muito simples. Porque se tiver um direito de sindicalização, o coronel candidato a secretário e futuro gerente de uma empresa privada está bloqueado. Então é claro que nós temos que dar o direito de sindicalização, é claro que tem que revogar o artigo 144, mas é mais claro que a esquerda vai ter que colocar para os soldados, para os antifascistas, para todos, que ou eles se transformam em soldados da Revolução Brasileira, ou eles vão sucumbir nesse mandamento maldito de Simão Bolívar, vão colocar as armas contra o nosso povo. Isso está muito claro, não é uma invenção, Leonel. Isso aqui é uma lição histórica do Brasil e de toda a América Latina. Nós não podemos alimentar uma consciência ingênua aqui, em que, como se as ditaduras não tivessem existido. Nós tivemos 21 anos de ditadura, e a doutrina que correu solta, esse quadro que a Luciana colocou aqui, que o soldado é treinado para matar e morrer, e violar os direitos humanos, e violar a lei, e fazer tudo de maneira impune, cujo exemplo mais exorbitante e perverso pode ser as milícias, articulada com os poderes constituídos. Isso não ocorreu por acaso. E a esquerda tem que se abrir para esse tema. Nós da esquerda, que somos, no final das contas, o objetivo número 1, quando se instaura a crise, eles sabem quem é que eles vão reprimir. Então veja que nós estamos numa situação que está amadurecendo isso. Amadurecendo por quê? Porque a sociedade brasileira está passando por uma rápida aceleração e um amadurecimento muito grande. Num curto espaço de tempo, nós estamos nos enfrentando, Zacone, com um conjunto de problemas cada vez mais estruturais, de tal maneira que o elemento da conjuntura está tocando no problema do Estado.
está tocando no problema das Forças Armadas, está tocando no problema das relações exteriores, está tocando no problema de que nós temos 2.930 militares das 3 armas no Palácio do Planalto. 2.930. Só vinculado ao Gabinete de Segurança, mais de 1.000 militares, ex-militares, gente da ativa e gente já desclassificada, política e moralmente, como o vice-presidente da República, o general Mourão, ou, se você quiser, o Heleno, que não são generais, estão traficando aí com todo tipo de coisa. Quem quiser ver o Mourão, veja os discursos dele, antes, muito antes de ser ventilado para ser vice, nas lojas maçônicas, pregando o programa que Paulo Guedes está desenvolvendo agora e defendendo o quê? Um alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos. Mourão chega a formular uma doutrina que é subsidiária nas polícias, e inclusive na Polícia Federal, em todos os corpos policiais, que é o seguinte: no mundo em crise, nós temos que somar com o que ele chama um bloco americano. Quem é o bloco americano? É o fortalecimento dos Estados Unidos, o que significa matar no veio, no nervo, a ideia de soberania. Como é que um militar, que é doutrina, que é introduzido na política pelo amor e a defesa da pátria, pode figurar como sub do comando dos Estados Unidos, pode tolerar um presidente da República que bate continência para a bandeira estadunidense e pode tolerar esses generais que estão aí ocupando cargos na República, que são completamente entreguistas, que estão a serviço do Comando Sul dos Estados Unidos, e ficam aqui hostilizando os bolivarianos. Porque o bolivarianismo tem essa conduta: maldito soldado que aponta sua arma contra o seu povo. E essa é a tradição latino-americana. Essas forças são gendarmes, não em defesa do povo, não em defesa da nação, da riqueza e, sobretudo, da classe trabalhadora, mas em defesa dos capitalistas e do imperialismo aqui. Então, nós vamos ter que atuar agora, penso eu, no fluxo do que já está acontecendo no Brasil. Está ocorrendo de maneira perversa, em que a greve do Ceará, por exemplo, foi, digamos, uma fratura exposta, mas já está ocorrendo uma politização dos corpos policiais que pode ser visto na Polícia Federal, vocês sabem, não é? Há muito tempo pode ser vista na partidarização das polícias militares. Eu digo que é a forma perversa porque é a politização articulado por forças da ordem, partidos da ordem, mas é uma politização. E essa politização ocorreu, nós sabemos disso, porque a esquerda há muito tempo não formulou os problemas essenciais do Estado. Ficou discutindo só política pública. Nós temos que discutir política pública, porque tem problemas concretos. Tem policiais, o Zacone sabe, o Leonel sabe, que os coletes estão vencidos e que o armamento é terrível e que o mesmo Lula dizia, quando ele chegou, as Forças Armadas estavam completamente desaparelhadas. E ele ainda disse, eu restaurei as condições materiais, mas faltou ao Lula algo essencial. Qual é a doutrina, senhor presidente? Qual é a doutrina para as Forças Armadas? Nós vamos continuar aqui permitindo que órgãos policiais dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, a CIA, o FBI, continuem influenciando policiais militares aqui no Brasil? Vamos permitir isso? Nós vamos permitir que o Moro, quando entra lá no quartel-general da CIA, nos Estados Unidos, o celular dele já conecte com a internet da CIA, como já está comprovado? Como é que é isso? Como é que um homem do Ministério Público e os corpos policiais e da Polícia Federal, etc., nós tivemos aqui até financiamento nos anos 90 dos Estados Unidos na Polícia Federal. Essa interferência externa não é mais possível. Ou nós vamos balcanizar o Brasil. Então, veja que tem um problema gigantesco aí. Tem uma dimensão sindical, óbvia, muito importante, que merece ser tratada. Todo o direito de sindicalização e os policiais antifascistas colocam uma dimensão do problema que é muito clara, que é o policial como trabalhador.
Isso significa dar a ele uma dignidade dos direitos elementares, entre os quais a de sindicalização, etc., mas é preciso complementar isso. Por isso que eu já conversei com o Zacconi sobre isso, com outros, e a gente tem conversado muito. Além das questões sindicais, os policiais vão ter que enfrentar o problema do Brasil no geral. E vão se enfrentar com uma escolha estratégica. Estão do lado das classes dominantes ou estão do lado do povo? O nosso futuro aqui não é outro que senão, a meu juízo, é o que eu defendo, né? É o socialismo. E é a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira não vacila nisso. Ela é uma proposta socialista. Por quê? Porque ela restaura valores fundamentais que é introduzido na doutrina militar, mas que só podem ser realizados se nós não tiver aqui uma classe dominante que usa as Forças Armadas para seu bel prazer. A classe dominante tem está resguardada a sua segurança. O Zacconi sabe. A classe dominante não tem problema de segurança, a não ser se tiver muito azar. O problema é a estrutura da violência contra o nosso povo, que está no desemprego, está no Covid, etc. Se nós não tivermos um tema de soberania, nós não temos como controlar nada no Brasil. E esse é um valor fundamental. Eu já estou esgotando meu tempo aqui, não é, Zacconi? Vamos concluir. Então, eu queria dizer que esse é o grande dilema. Agora, eu reforço isso, nós estamos vivendo uma rápida politização e os policiais militares, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, eles estão dentro desse drama. Nós da esquerda estamos, o nosso povo também, mas os corpos policiais também, nós vamos ter que dar uma solução para isso. Obrigado, Nildo. Poxa, agora pegando o final da sua fala, eu fico pensando, né? A estrutura de poder no Brasil, ela se mantém através de 3 castas muito privilegiadas, né? Os magistrados, os militares e o poder político. Foram os 3 poderes que ficaram, né, as 3, fora da reforma da Previdência. Não é à toa, né? Magistrados, militares, e quando eu falo militares, nós estamos falando da alta patente, dos oficiais. Desculpe, não só ficaram fora, como foram contemplados. Sim, melhoraram a situação deles. Esse tripé tem que ser observado, né? Porque eles mantêm essas estruturas de poder, né? E no caso da polícia, eu falo dos oficiais, mas podemos falar também, né, até dos próprios delegados de polícia, que mantêm nessa relação hierárquica com seus subordinados uma relação de dominação, né, e eu acho que foi muito proveitoso. Eu tenho certeza que a nossa retomada do programa Ronda Antifa na 2ª temporada, não só pelo tema, mas principalmente pelos interlocutores, nós escolhemos os melhores. Eu fico olhando aqui para vocês emocionado, porque, repara, Luciana Genro foi candidata, né, a presidente, assim como, né, o Zé Maria, e o Nildo Orix foi pré-candidato a presidente. Então, repara... Eu tentei, vai me excluir, eu tentei. Não, sim, eu não esqueço de você não, Nildo. Vou dizer o seguinte, vocês 3 hoje estão juntos a Leonel Brizola como os melhores presidentes que nós nunca tivemos, né? Dizem que o Leonel Brizola foi o melhor presidente que nós nunca tivemos. Então vocês agora se juntam a esse grupo seleto dos melhores presidentes que nós nunca tivemos. E eu também tenho que agradecer ao Leonel Hadi, porque apesar de nós no movimento, o nosso movimento é muito novo. Nós começamos em 2017. Nós temos 3 anos de movimento. E nós não temos unanimidade, até ainda bem, né? Mas nós não temos assim... nós temos ainda uma disputa de entendimento em relação a muitas pautas. A greve do Ceará foi um ponto para a gente também que foi muito tenso, né? E que infelizmente resultou num afastamento do Leonel, mas quando eu convido ele para esse programa é porque, para mim, isso é algo temporário, porque o Leonel ele representa o campo da luta antifascismo, independente dele estar ou não estar, né? Aliás, eu nem sei o que é estar no movimento dos policiais antifascismo, até uma prática antifascista. Então, para mim, o Leonel continua e sempre continuará sendo um grande representante do nosso movimento. Bem, Zacconi, a gente tá aí para conversar com o movimento, ver os nossos erros, avançar, porque eu acho o movimento urgente e é uma honra voltar a fazer parte do movimento, né? A gente conversando aí, estamos à disposição. Beleza. Muito bem, é um fruto importante do debate aqui, olha aí, tá vendo? Você parece até a roupa do Fred pro Fluminense. Porra, voltou, Fred voltou. Vou te falar, você tem que conversar com o Guga, com o pessoal que está à frente do movimento no Rio Grande do Sul,
porque o nosso movimento, a articulação deve ser feita toda pela base, a gente já tem companheiros organizados aí, eu acho que se você chegar a conversar com eles, pô, meu amigo, você é uma grande contratação, pô. Né? Então, pô, seja muito bem-vindo nesse retorno, conversa com a turma. E muito obrigado a esses grandes presidentes que nós nunca tivemos, porque realmente a nossa conversa foi de alto nível. Esse programa vai estar gravado, já está gravado, né? Antes da live existia uma coisa chamada videotape. Então, aqueles que não puderam, né, assistir ao vivo vão ter a possibilidade de assistir o programa depois. Nós vamos postar, né, nas nossas redes dos policiais antifascismo, e o Mídia Ninja também vai deixar, né, gravado o programa lá na página deles. Então, muito obrigado, e eu espero que a gente crie aqui um programa meio Antifascismo Connection, né, que vocês possam estar presentes como comentaristas em vários temas, porque a gente conseguiu hoje fazer o que o programa pretende. Né? Não é a política que tem que ficar a reboque do debate da segurança, que isso está acontecendo no mundo inteiro, isso tem a ver com a economia. Eu vou conversar com o Nildo Eurico o que isso tem a ver com a economia, essa coisa de gestão, porque a segurança pública é um dispositivo de fazer a gestão econômica, né, da vida como ela é, para não transformar o mundo. E nós precisamos da política para transformar esse mundo. Então, a segurança pública tem que ser um debate que vai vir a reboque da política. Então, hoje nós começamos com o pé direito. Muito obrigado a vocês todos. Tá? Agradeço aí ao Mídia Ninja. Obrigada a ti, Zacconi, pelo convite. Poxa, agradeço muito. Segundo Zacconi, veja, eu acho que eu queria insistir com você numa coisa que é o seguinte: vamos ver se isso aqui pode ser um pontapé inicial para a gente começar essa campanha pela desmilitarização. Você vê, aqui tem 3 forças políticas a favor disso. Eu acho que os policiais antifascismo têm tudo para galvanizar essa coisa. Eu acho que é muito importante que a gente dê seguimento a isso. É uma resposta para a classe trabalhadora e é uma resposta também para os policiais. Vamos conversar isso. Acho que vocês têm que conversar. A gente volta a ver que iniciativas é possível nesse sentido. Tá? Então, vamos e eu pensar agradeço na questão dos comitês populares pela desmilitarização, né? Para a gente dialogar com a sociedade sobre o tema. E eu queria fazer um agradecimento especial também ao Mídia Ninja, através do Capilé, do Pablo Capilé, do Jean, né, do Felipe, de toda a equipe da produção aí que proporcionou essa live, esse espaço aí para os policiais antifascistas. Muito obrigado, a Mídia Ninja. Então, uma boa noite para todos. Muito feliz aí com boa noite. Tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.